Então nós vamos aprender barras de Access. Essa é uma ferramenta do Access Consciousness, ou seja, é como se fosse uma matéria dentro de uma escola, tá? Barras de Access é uma das ferramentas, porque hoje eles já desenvolveram muitas outras ferramentas para trabalhar essas questões da energia, corpo, transformações. Então, hoje nós vamos aprender barras de Access. E uma coisa que a gente vai ouvir falar muito é consciência. Consciência, porque nós vamos trabalhar no despertar da consciência. Mas o que é esse despertar da consciência? Freud já trabalhava e já estudou, escreveu muito a respeito do consciente, do inconsciente. Ele já identificava que o ser humano tem a parte consciente, que é quando ele está na percepção, e 95% de inconsciente, quando ele age no automático, ele sente emoções, mas não sabe de onde que vem, ele tem problemas, mas ele não sabe muito bem o que gerou aquele problema. Então todas essas questões Freud já olhava para isso, mas ele não teve tempo de descobrir como entrar, acessar essa consciência. Ele conseguiu desenvolver algumas técnicas, algumas terapias para a gente desfazer algumas crenças, desfazer alguns traumas, alguns bloqueios. E o Gary Douglas, ele traz essa proposta de que a gente acessando a nossa essência, nós temos mais consciência. E o que a consciência vai trazer de benefícios pra gente? Quando a gente conversa com uma pessoa e essa pessoa está sendo falsa, a gente vai tendo mais percepção. Opa, deve ter alguma coisa a mais aí, a gente vai ficando mais desperto. Quando está para acontecer uma tragédia, a gente fica mais sensitivo, a gente fica mais na percepção e a gente tende a evitar algumas coisas. Tem um vídeo do Gary conversando com o Dan, que eles falam exatamente assim, que quando houve o tsunami, os animais fugiram para a montanha. Animais que nunca tinham saído do seu habitat. Porque eles estavam pressentindo, eles estavam sentindo que a natureza estava modificando. Os seres humanos foram para a beira da praia catar peixe, porque os peixes estavam vindo. Claro que os peixes estavam vindo, eles estavam sendo impulsionados pelaquela onda gigante. Os seres humanos inconscientes foram para a beira do mar para morrer, porque a gente não tem a consciência necessária para poder passar por esse, que todo mundo fala que isso aqui é uma passagem. Nós não vamos entrar no mérito disso, porque isso já seria um outro curso, um outro questionamento. Passar por aqui de forma consciente, fazendo aquilo que a gente nasceu para fazer, descobrindo a nossa missão. Nós vamos trabalhar com energia. No começo é normal que a gente fique um pouco confuso. Será que eu estou tocando os pontos certos? Será que é aqui mesmo? Depois vocês vão ver que com a técnica, com a habilidade, é como eles dizem, o dedo se encaixa. Porque você vai na energia, você sente e o dedo se encaixa. E aí até eles falam assim, agora eu entendi por que os dedos têm esse formato. Porque quando a gente começa a desenvolver essa técnica, começa a fazer, os pontos se encaixam perfeitamente. Então é muito fácil. Por isso, assim, não se preocupem com a questão dos pontos. Vocês vão ver, vão aprender e vão perceber que realmente essa parte é tranquila. E eles dizem também que não existe como você correr as barras de uma pessoa de forma errada. O que significa isso? Eu tinha uma sequência de pontos e eu pulei essa sequência. Não tem problema. Porque às vezes, eu pulei porque eu esqueci, mas às vezes é o corpo que está requerendo que você vá naquele ponto que está sendo tocado. Então não existe errado. Você vai fazer, você entra na proposta de fazer as barras, de correr as barras de alguém e vai dar tudo certo. Que diz assim, vamos para o mais e servir de inspiração. Porque a gente fica muito na mesmice, fazendo sempre a mesma coisa, mais do mesmo. E isso é o que a gente percebe no nosso mundo, assim, pessoas que reclamam, mas fazem algo para mudar, para sair daquele estado? Dificilmente. Mais do mesmo.
mais do mesmo. Eu quero a mudança, mas eu não quero mudar. Acomodados, o quadradinho, eu não saio do meu quadrado. Então todas essas questões são propícias do ser humano. Podem ter certeza que o fato de vocês estarem aqui hoje é porque vocês têm uma inquietude. Não, deve existir algo melhor. Nós estamos na vibração do Gary. Deve existir algo melhor nesse mundo. Deve haver algo que eu possa fazer e ser uma contribuição para o mundo. É nessa vibração que vocês vêm para essa formação, podem ter certeza. Então, nós vamos para o mais e vamos servir de exemplo. A cada dia que passa, as pessoas estão adoecendo e, consequentemente, buscando alternativas nessas linhas da psicologia, do inconsciente, de terapias alternativas, porque é uma busca para curar essa dor, para aliviar os sofrimentos. Então tem sim essas questões, e à medida que as pessoas vão adoecendo, também vão surgindo novas possibilidades, novos recursos. E barras de Axis é uma dessas ferramentas. É uma dessas ferramentas que a gente traz então para olhar para essas dores, né? Há muito tempo atrás já foi pensado na hipnose, alguns abandonaram, outros deram sequência. Hoje tem exercícios dentro da PNL e, como eu disse, aqui tem exercícios tem informações da acupuntura, tem várias informações agregadas a isso. Então, vamos aprender. Correr as barras de Axis. Correr as barras é o nome da técnica. Então assim, eu vou fazer uma massagem. Eu sou massagista. É um psicólogo, faz psicoterapia. E um praticante de barras de Axis corre as barras do seu cliente. Certo? Eu falei cliente. É um termo mais adequado. A gente evita o termo paciente, inclusive essa é uma recomendação da escola Access Consciousness. Por que a gente evita? Para não remeter a cura, paciente é uma coisa que parece mais da medicina, então cliente. E até porque a gente tira a pessoa daquele estado de estar paciente. Então ele é o nosso cliente e nós vamos trabalhar com essa pessoa. Então vocês vão ver que tem algumas sugestões que eles nos dão de como a gente trabalhar de uma forma mais assertiva, no jeito de se posicionar no mercado de trabalho, se eu for terapeuta profissional. É um aprendizado, vocês sabem que vocês estão investindo para receber esse aprendizado e eles fazem questão de que você mantenha isso teu. Rosa, mas você falou que quando a gente faz barras de Axis a gente tende a disseminar, a envolver outras pessoas, a contribuir na vida das pessoas com a técnica. Não com o material. É uma exigência deles que se mantenha o material em alguma preservação. Vocês vão aprender técnicas aqui que a gente não pode divulgar nas mídias sociais. Não pode, isso é nosso, nós podemos usar, nós podemos nos beneficiar, podemos ajudar outras pessoas com isso, mas a gente não pode divulgar. É deles isso e a gente respeita. Porque às vezes o que acontece? Eu vou ensinar uma técnica, aí daqui a pouco está todo mundo naquele oba-oba, de ficar repetindo, por exemplo, um processo verbal. E um processo verbal não é só da boca para fora. O processo verbal, quando eu imito uma palavra, a palavra tem uma vibração. E se ela tem uma vibração, ela tem uma energia. E será que todo mundo está preparado para trabalhar com essa energia? Então essa é a restrição. Esse é o cuidado que tem que se ter quando se faz e se aplica a técnica. O que acontece então quando a gente corre as barras de uma pessoa? A gente está acessando, através dos toques, ondas cerebrais que vão liberando crenças, emoções, traumas, dores. Muitas das nossas dores são somatizadas por alguma emoção, por algum sentimento. E isso é uma coisa que você pode estar usando na hora de explicar que você vai estar liberando da pessoa. E nós vamos começar a usar algumas palavras que são próprias da técnica. Vai limpando emoções, a gente usa essa palavra limpando, porque é isso que faz. Vai limpando, vai tirando. Vocês vão usar algumas expressões como se permita, que é a pessoa
receber o que está sendo entregue, porque quando a gente coloca as barras de alguém, vocês imaginem assim, ó, você está entregando algo para aquela pessoa, para aquele corpo. Então, tem esse processo verbal onde a gente às vezes fala para a pessoa, se permita, e aí já fica reverberando lá no inconsciente dela. Ou a gente faz mentalmente, se permita, né? E daí ela vai receber. Uma forma de expressar também, que alguns adeptos de Access Consciousness falam, que você fazer essa limpeza nas emoções, nos traumas, nas dores, se parece com a tecla delete do computador, quando você apaga aquilo. Mas daí as pessoas vão dizer assim, tá, Rosa, mas eu sofri na minha infância, eu fui maltratado pelos meus pais, mas eu não quero esquecer isso, então se eu deletar eu vou apagar isso da minha memória? Não. É como se você não estivesse apagando definitivamente, é como se você estivesse então usando ainda esse paralelo com o computador, como se você pegasse esses arquivos e colocasse num HD externo. Eles continuam existindo, mas eles não estão mais ali ocupando aquele espaço que te tira de outras emoções, de outras sensações, porque aquele acontecimento, aquele episódio te causou dor, te causou sofrimento. E aí você, com esse processo de ir correndo as barras, você consegue olhar para aquilo, lembrar da tua infância, mas sem sentir dor. Sem sentir aquela sensação de sofrimento, como se você estivesse toda vez revivendo aquilo que aconteceu. Então é mais ou menos isso que acontece, fazendo assim um paralelo com um computador. O arquivo está ali, ele existe, mas ele está sem vírus, está limpo. Eu posso acessar e ele não vai mais me prejudicar. O Gary Douglas, ele, nessa inquietude, ele sabia que ele podia fazer mais pelo mundo e ele está fazendo muito, 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 muito. O Dan, em função daquela vontade que ele teve no momento da sua vida de se suicidar, ele tem um projeto que eles fazem no mundo inteiro, onde existe barras de Access, que se corram barras de Access no mês de setembro com pessoas que têm ideação suicida, de uma forma voluntária. Porque ele olha também para essas dores, porque ele já passou por isso, ele sabe como é. Então eles têm também esse projeto. Agora no mês das crianças eles têm um projeto de correr barras das crianças para que vá fazendo então essa contribuição para o mundo. As duas frases que ele usou. Num primeiro momento, quando ele ainda era considerado o psicólogo, o vidente, o que mais eu posso ser, fazer, ter, criar ou gerar que tornaria a minha vida e o mundo um lugar melhor? E ele ficou nessa pergunta. E as pessoas começaram a vir procurá-lo e ele percebeu que realmente ele conseguia trazer mais informações para a vida daquela pessoa. Mas daí ficou naquela questão de coisas assim, supérfluas, cotidianas. E ele naquela inquietude, deve existir algo maior que eu possa fazer, que eu possa ser essa contribuição. Então ele vai para a segunda pergunta, o que eu posso perceber, saber, ser, que faria a minha vida valer a pena. E aí ele desenvolve essa técnica maravilhosa que hoje está no mundo inteiro. A terapia consiste em nós tocarmos 32 pontos na cabeça. Todos eles são na cabeça. 32 pontos que formam barras. Eles são tocados de um lado ao outro formando barras. E é essa barra que fica correndo, essa energia que vai fazendo a pessoa ter aquelas sensações durante o processo, durante a técnica, durante a sessão. E vai fazendo com que a pessoa vá tendo sensações no corpo, emoções. Às vezes a pessoa acessa uma emoção, começa a chorar. Outra, no momento de correr as barras, começa a suar, começa a tremer, tem dores em algumas partes do corpo, outros adormecem. Tudo isso nós vamos vendo depois. Às vezes tem pessoas que têm crises de choro. E tudo isso nós vamos vendo que
que está limpando, que está acessando. O que acontece é que cada sessão é única. Cada indivíduo que a gente atender vai ser diferente. A mesma pessoa, na segunda, na terceira vez que corre as barras, já é diferente do indivíduo que fez pela primeira vez. Então, isso tudo nós vamos nos percebendo, aprendendo, contribuindo, recebendo. Trabalhar com Axis é dar e receber.